Aqui na 21ª questão do primeiro capítulo, é pedido para encontrar o divergente de R, que R aqui é o vetor posição, em coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas. E é para mostrar que esse divergente aqui é o mesmo em todos os casos. Então aqui eu já fiz a representação de as coordenadas retangulares, e aqui o vetor posição é R. O vetor posição em coordenadas retangulares é dado como, a gente pode ver aqui pelas projeções, né? X na direção de X, mais aqui, Y na direção de Y, mais Z na direção de Z. E o divergente de R em coordenadas retangulares vai ser a derivada desse primeiro aqui em relação a X, mais a derivada dessa segunda componente em relação a Y, mais a derivada dessa terceira componente em relação a Z. Então, cada uma dessas parcelas vai dar 1, e o resultado desse divergente aqui é 3. Então, nós já sabemos o que esperar para o divergente nas outras coordenadas, porque a gente tem que mostrar que o resultado é o mesmo. Nós também vamos encontrar o divergente de R igual a 3 nas outras coordenadas. Aqui são as coordenadas cilíndricas. Então, a gente vê aqui ρ, φ e Z, e aqui os vetores unitários, né? E aqui o vetor posição, R. Então, como a gente pode ver aqui, no plano ρ, Z, que é esse plano aqui, aqui está o vetor posição. Ele não tem nenhuma projeção aqui na direção de φ. A gente pode olhar isso também por esses dois pontilhados mais densos, que é a soma de dois vetores, esse mais esse aqui, dá o vetor posição R. Então, a gente pode escrever o R aqui em coordenadas cilíndricas como ρ, que é essa distância aqui, na direção de ρ, mais Z, que é essa distância aqui, na direção de Z. E se isso daqui não tiver ficado convincente, de que não tem a componente φ no vetor posição, a gente pode também fazer a conversão dele aqui e chegar no mesmo resultado. Então, se eu pegar esse vetor ρ aqui, eu posso escrever ele aqui, aí eu vou usar como base a base canônica, aqui nessas três direções ortogonais. Então, esse vetor aqui, que é o vetor de ρ, que eu desenhei ele aqui, ele vai ser, o módulo dele que é 1, né? Cosseno φ na direção do primeiro vetor da base canônica. Então, cosseno φ na direção de I, mais, tem a projeção aqui também, que é seno φ na direção de J. Essas projeções que eu estou fazendo, a gente obtém fazendo um triângulo retângulo. Então, se eu imaginar aqui o ρ, esse ângulo aqui vai ser esse mesmo φ aqui. Então, o cosseno de φ é o cateto adjacente, que vai ser esse daqui. Vou colocar assim, vou chamar isso daqui de A, só para essa explicaçãozinha aqui, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 1, que é a medida desse vetor aqui. Então, realmente, essa projeção aqui é simplesmente o cosseno φ. Então, colocando o triângulo retângulo aqui, a gente encontra que a projeção aqui no outro eixo é o seno φ. Da mesma forma, a gente vê aqui com o vetor de φ, né? Se eu desenhar ele aqui também a partir dessa origem, como ele é ortogonal ao vetor de ρ, o tanto que isso daqui foi deslocado em φ é esse mesmo deslocamento aqui. Isso daqui também é o ângulo φ. Então agora eu posso projetar ele aqui em Y e em X, né? Então a partir de X vai ser negativo aqui. Então em X essa projeção vai ser menos o seno, porque agora o ângulo está contando por esse lado, projetando lá para o outro lado é o seno. Seno de φ e mais aqui na direção do vetor J vai ser o cosseno de φ. E o vetor de Z vai ser aqui no caso o K, porque ele é o mesmo, ele é comum
a esse sistema retangular com as coordenadas cilíndricas também. Então agora eu vou partir disso daqui, x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. O x ele é ρ cosseno φ. Agora não mais o vetor, esse vetor aqui. Quer dizer, essa projeção do vetor r, ρ cosseno φ. O y ele é o ρ seno φ. Então todo isso daqui. Né? Aqui tem o vetor da base canônica, mais ρ seno φ na direção de j, mais aqui o z também é comum a esses dois sistemas de coordenadas aqui. Então z na direção de k ou na direção de z, que o vetor de z é paralelo ao vetor de k. Então agora eu coloco aqui o ρ em evidência, eu vou ficar com cosseno de φ na direção de y, mais seno de φ na direção de j, mais z na direção de z. Esse cosseno de φ mais o seno de φj, ele é o vetor de ρ, cosseno de φ mais seno de φj. Então aqui tem ρ na direção de ρ, mais z na direção de z. Então está aqui, mesma coisa. Agora que a gente entendeu bem qual é o vetor posição, é só escrever o divergente em coordenadas cilíndricas. Esse ρ aqui é o que já aparece na forma mais comum de escrever o divergente de um vetor em coordenadas cilíndricas. Esse outro vetor aqui é a componente na direção de ρ. Então aqui também é ρ. Né? Esse daqui corresponde a esse. Esse zero corresponde aqui ao zero na direção de φ do vetor posição. E esse z corresponde a esse daqui. Né? Então aqui a gente vai ter a ρ ao quadrado, derivada em relação a ρ, vai dar 2ρ. Então 1 sobre ρ, aqui vai dar 2ρ, mais isso aqui dá 0, né, derivando do 0. E aqui ΔZ dá 1. Simplificando aqui esse ρ com esse ρ, essa parcela dá 2. Então 2 mais 1, 3, certinho. Né? O divergente em coordenadas retangulares aqui em cima já concordou com o divergente em coordenadas cilíndricas. Agora a gente vai calcular em coordenadas esféricas. Então, primeira coisa, novamente, é entender bem o vetor posição. Nesse caso aqui é até mais fácil entender porque nesse sistema de coordenadas a gente já tem um vetor que é paralelo ao vetor posição. Então, o vetor R ele não tem projeção nesses outros dois vetores aqui. Esse R mesmo, ele já é escrito de forma imediata como R, que é esse tamanho aqui, na direção do vetor de R. Então, esse daqui já é o vetor posição, né? Eu posso colocar aqui mais 0 na direção de θ, mais 0 na direção de φ. E agora eu vou escrever aqui a expressão do divergente em coordenadas cilíndricas. E aqui nessa expressão, esse r ao quadrado, ele já consta na expressão padrão aqui do divergente em coordenadas esféricas. Esse r aqui é essa componente. Esse 0 aqui é essa componente. E esse 0 é essa componente aqui do vetor posição. Então aqui o que a gente tem é a derivada de r ao cubo em relação a r. Então vou repetir esse 1 sobre r ao quadrado. Então a derivada de r ao cubo é 3r ao quadrado. Novamente aqui eu tenho a simplificação para fazer, desse r ao quadrado com esse r ao quadrado, e o resultado é simplesmente 3. Então isso daqui já completa a questão. A gente encontrou o divergente de r em coordenadas esféricas, deu 3. O divergente de r em coordenadas cilíndricas também deu 3. E o divergente de r em coordenadas retangulares também deu 3. E assim a questão fica respondida.